Oi, pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou Camila Missora e aqui vocês vão ver um pouquinho de tudo: intercessão, profético, como andar no sobrenatural, testemunhos. Esse canal nasceu no coração de Deus. Há 10 anos atrás, eu estava no seminário e eu recebi uma palavra do Joed, que foi um pastor que me deu aula, e ele falou que ele estava orando para que levantassem youtubers no Brasil, e aquela palavra era para mim. Eu fiquei um pouco surpresa, eu jamais imaginava ter um canal no YouTube. Eu recebi aquela palavra e guardei na prateleira, como a gente fala, né? Quando a gente recebe uma palavra profética, né? E eu não me sentia capaz, eu não me sentia boa o suficiente para dar início a um canal. Eu ainda estava estudando teologia, então eu achava que faltava um pouco de revelação da palavra, de conhecimento, e tudo isso foi me impedindo de abrir esse canal. Foram passando vários anos e aquela ideia nunca saiu da minha cabeça, mas eu nunca dei início. E hoje, em 2025, eu tive 3 confirmações, e quando Deus fala comigo de 3 formas diferentes, eu entendo que é Deus falando para mim: faça algo. E foi dessa forma que aconteceu. Eu estava ministrando na intercessão, que eu faço parte desse ministério na minha igreja local, e um senhor da intercessão, ele veio até mim e me disse que teve uma visão comigo, que eu estava com um livro, e esse livro eu tinha a revelação das palavras mais importantes desse livro. Aquilo veio no meu espírito, o discernimento que era a Bíblia e que era sobre esse canal, essa visão que ele teve comigo. Foi a primeira confirmação. Uma amiga minha não sabia que eu tinha essa palavra de 10 anos atrás, né, de ter esse canal, e ela entrou em contato comigo, a gente saiu para tomar um café, e ela falou sobre eu abrir um canal, investir nisso, que ela me via nisso, e então foi a outra confirmação que eu tive. E a terceira, eu fui numa outra igreja que não é a minha igreja, e num evento que estava tendo, e a pessoa da intercessão orou por mim e teve uma palavra bem assertiva em relação a esse canal também, e ela nunca tinha me visto na vida. Então foram as 3 confirmações que eu recebi, que eu precisava dar início a esse projeto. E então é isso. Agora eu vou contar um pouquinho para vocês do vídeo de hoje. Vai ser um vídeo sobrenatural, vai ter um testemunho que vocês vão ficar impactados. Me marcou muito de ver tamanha precisão que Deus me usou na vida dessa pessoa, e tamanha o anseio mesmo do Senhor em mostrar o seu amor e o seu livramento de morte que ele deu na vida de um taxista. Então, vamos começar. Antes de dar esse testemunho, eu quero contextualizar um pouquinho para vocês do que é o sobrenatural, um pouquinho do que são os dons espirituais, e depois eu entro na parte do testemunho, tá? Mas fica comigo até o final, porque vai valer a pena. O sobrenatural, ele é muito importante para pregarmos a palavra de Deus. Só que em muitas igrejas ele não é ensinado. E aqui neste canal você verá um pouco desse sobrenatural. Assim como fala em 1 Coríntios 2:4. Minha mensagem e minha pregação foram muito simples. Em vez de usar argumentos persuasivos e astutos, me firmei no poder do Espírito. Para a pregação do Evangelho, tem que ter uma combinação entre poder de Deus e pregação da palavra. Então é isso que Paulo fala neste versículo. Um ponto importante é que todo cristão pode ser usado por Deus nos dons espirituais, mas nem todo cristão tem um caráter aprovado por Deus. Então, isso é algo muito importante que a gente tem que pedir para o Espírito Santo sempre sondar nosso coração, para ver se as motivações do nosso coração estão corretas. Tem algo que Deus colocou no meu coração para falar para vocês. Os dons espirituais, eles podem impressionar a homens, só que somente um coração humilde e quebrantado agrada ao Senhor. Então, isso é muito importante. Essa motivação de ter o coração correto na hora de você ser usado nos dons espirituais, para você acabar não se corrompendo. No meu canal, eu quero passar o mês todo contando alguns testemunhos para vocês, que eu tive, pela graça de Deus, a oportunidade, o privilégio de ser usada pelo Senhor para edificar vidas. E o que eu quero com isso? Eu quero te provocar para que você ande no sobrenatural, fora das 4 paredes da igreja, porque é lá que tem pessoas precisando de um toque do Senhor. Não que na igreja não precise, a gente deve ser usado também pelo Senhor para edificar a igreja, porque os dons espirituais são para edificação da igreja. Mas se usados também fora da igreja, tem um poder muito grande na hora da pregação do evangelho.
Uma coisa eu te falo, ser cristão não é ter uma vida monótona, chata. Pelo contrário, ser cristão é ter uma vida sobrenatural, você fluir nos dons espirituais. De repente você está andando na rua e o Espírito Santo te fala, ore por aquela pessoa. Você tem uma palavra de conhecimento a respeito dela e você vai até ela orar por ela. Aquilo te dá um frio na barriga que não tem explicação. E você ser instrumento da glória de Deus é uma bênção. Você vê aquela pessoa sendo tocada pelo Senhor, às vezes pode ser uma palavra de conhecimento de cura, você ora pela cura dela e ela é curada. Então, assim, a vida com Deus é uma vida que não te deixa no comodismo. Pelo contrário, ela vai sempre te levando em níveis maiores de profundidade e de sobrenatural. E eu sinto de profetizar para todos aqueles que estejam vendo esse vídeo, todas as cadeias de mentiras, falando que dons espirituais é somente para os mais espirituais usarem, é somente para pastores ou líderes serem usados, que toda a cadeia seja quebrada em nome de Jesus, porque todo cristão batizado nele pode ser usado nos dons espirituais, desde que tenha temor ao Senhor, pode sim fluir nos dons. Para mim, o ponto mais importante seria a gente honrar o Senhor. E como que a gente honra o Senhor? Dando toda a glória para Ele, porque os dons provêm dele. Nós somos somente uma ponte e Deus é a fonte. Isso são palavras da minha própria pastora e eu concordo plenamente com ela. Outra dica que eu quero te dar é depois de você fluir nos dons espirituais, você pregue a palavra da salvação. Porque, na verdade, fluir nos dons espirituais é somente um gancho para você pregar a palavra de Deus e aquela pessoa ser salva. Então, não esqueça disso. Em 2 Coríntios 5, do 18 ao 21, Paulo vem falando sobre o ministério da reconciliação. E o profético é baseado nesse ministério da reconciliação. Nós temos que levar a reconciliação para as pessoas. Vamos ler. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos carregou e nos encarregou de reconciliar outros com ele, pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. Ele nos deu esta mensagem maravilhosa da reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos reconciliem-se com Deus, pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou a oferta por nosso pecado, para que, por meio dele, fôssemos declarados justos diante de Deus. Antes de eu contar meu testemunho, já se inscreve no meu canal, não deixe de dar o seu like, comentar algo, deixe o seu pedido de oração, eu também quero orar por você. Antes de eu contar o testemunho, eu quero contextualizar um pouquinho para você acerca dos dons espirituais. Paulo fala lá em 1 Coríntios 12, do 4 ao 5. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Fica claro que os dons espirituais são concedidos pelo Espírito Santo de Deus às pessoas que são crentes e são batizados neles. A principal descrição dos dons espirituais está no Novo Testamento, em 1 Coríntios 12, do 7 ao 10. Do 7 ao 11. Vamos ler. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito, para o benefício de todos. A um, o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios. A outro, o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial. A um, o mesmo Espírito dá grande fé. A outro, o único Espírito concede o dom de cura. A um, ele dá o poder de realizar milagres. A outro, a capacidade de profetizar. A outro, ele dá a capacidade de discernir uma mensagem, se é do Espírito de Deus ou de outro espírito, a outro ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas, enquanto a um outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito, que concede o que deseja a cada um. Depois de citar os 9 dons, fica evidente que o Espírito Santo concede os dons conforme ele quer. E os dons são um presente de Deus. Então, é lícito que nós oremos pedindo pelos dons do Espírito Santo. Tem um livro que eu vou usar como base para todos os meus livros. É o livro de Teologia Sistemática de J. Rodman Williams. É necessário dizer com firmeza que a igreja não pode ser completa ou livre
sem a presença e a operação dos dons do Espírito Santo. Neste livro, ele usa uma analogia de uma luz, que ela pode ser acesa decorrente de uma corrente elétrica oculta. A corrente elétrica, ela não pode ser vista, mas quando as luzes se acendem, ali há a manifestação da presença e do poder. Assim também é o Espírito Santo. Quando ele se acende, ele torna-se a luz. Um outro ponto muito importante é que os dons espirituais precisam ser operados em amor, como fala em 1 Coríntios 14:1. Que o amor seja o maior objetivo, contudo, desejem também os dons espirituais, especialmente a capacidade de profetizar. Aqui ele ressalta que o amor tem que ser o maior dos dons. Feitas essas considerações, agora vamos ao testemunho. Eu não costumo guardar os meus testemunhos, né? Até por isso muitos deles eu acabei esquecendo ao decorrer desses 10 anos de convertida, mas esse me marcou bastante. Eu acabei anotando no bloco de notas do celular. Eu estava num culto, foi ano passado, e no culto de jovens da minha igreja, e no meio do louvor eu tive uma visão espiritual. Eu vi um taxista e eu estava dentro desse táxi orando por esse taxista. Ali eu pensei, tá certo, Senhor, eu já entendi o recado. O taxista que eu fui embora hoje, eu vou orar por ele. Aí eu peguei e fiz uma oração. Eu falei, Senhor, traz o taxista certo, aquele que o Senhor quer que eu entregue uma mensagem para ele. E aí eu fui ao banheiro. E quando eu voltei, o Espírito Santo falou comigo que aquele taxista tinha tentado suicídio. E como isso é algo muito grave, eu guardei no meu coração e decidi que eu não iria falar com o taxista, porque é algo muito delicado. E aí eu falei com o Senhor, falei, Senhor, se isso for verdade, revela no meio da oração quando eu orar por ele. Aí o taxista chegou, eu conversei com ele, contei sobre a visão e perguntei se eu podia orar por ele quando chegasse na porta do meu condomínio. Ele concordou e eu orei com ele. Quando eu orei por ele, ele me disse, você não vai acreditar, há 10 dias atrás eu tomei vários comprimidos tentando me matar. E tudo isso que você falou na oração é verdade. Isso faz muito sentido e eu precisava ouvir isso. Deus é maravilhoso. Ele disse isso com os olhos chorando. E aí eu vi que a minha revelação que Deus tinha me dado era verdadeira. Quero esclarecer que quando isso acontece, Deus está mostrando o seu amor por aquela pessoa. Porque ninguém sabia o que tinha acontecido com ele naquele dia. Só ele e Deus. E Deus revelou para mim, para eu demonstrar para ele que o Senhor estava com ele ali e impediu que o pior acontecesse. Deus deu o livramento de morte para ele naquele dia. O diabo queria ceifar a vida dele, mas Deus impediu isso de acontecer, porque Deus tem um propósito na vida dele. E é para isso que nós somos chamados, para ser canais da glória de Deus, levar o amor de Deus às pessoas. Vamos orar para que o Senhor levante uma geração cheia do Espírito Santo, para que flua nos dons espirituais no amor ágape do Senhor? Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada vida que está vendo este vídeo. Senhor, em nome de Jesus, toca os corações, Deus, quebranta os corações. Pai, em nome de Jesus, que eles tenham compaixão pelas vidas, Deus, para poder fluir nos dons espirituais cheios do amor ágape. Pai, em nome de Jesus, Deus, faça infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, Deus. Nos leve em níveis maiores de intimidade com o Espírito Santo, intimidade contigo, Deus, para que nós possamos discernir a tua voz, para que nós possamos fluir nos dons espirituais. Deus, que nós sejamos, Deus, pequenos cristos aqui nessa terra, Deus, dispostos a pregar o teu evangelho de forma ousada, com intrepidez. Senhor, em nome de Jesus, Deus, eu clamo por um avivamento entre os jovens, Deus, que estão vendo esse vídeo, Senhor, em nome de Jesus, Deus, que haja, Deus, o fogo do Espírito Santo, Deus, em cada um que impuser as mãos, orando pelos enfermos, Deus, que eles sejam curados, Deus. Eu declaro em nome de Jesus, Deus, poder do Senhor sendo distribuído, Deus, em cada uma dessas vidas, Deus, para cumprir o teu ID, em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra te edificou, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder e deixe seu pedido de oração para que eu possa orar por você. Pessoal, desculpa os latidos, é que eu tô gravando em casa e
não tem como evitar, né? Vizinho, tem cachorro, aí você já imaginou, né? O contexto. Mas é isso. Obrigada. Até o próximo vídeo.